Como nós já cantamos em 2 hinos, nós vamos falar nessa noite sobre o amor de Deus por nós. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo 35 até o versículo 39. Romanos 8, versículo 35 até o versículo 39. Amém? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse amor tremendo que o Senhor tem nos oferecido. E queremos te pedir perdão por muitas vezes não aceitarmos esse amor em nossa vida, por muitas vezes negligenciarmos esse amor e não sabermos viver e usufruir desse amor que o Senhor tem por nós. Que nessa noite seja uma noite em que nós possamos entender para que serve esse amor para a nossa vida. Que nessa noite possamos entender que esse amor é o que nos traz vitória. É esse amor que nos traz a cura, a libertação. É esse amor que nos traz hoje, nessa noite aqui, para te adorar e te exaltar. Que em nome do Senhor Jesus fale conosco de uma forma tremenda. Mas que através da Tua palavra nós possamos mudar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa forma de pensar, o nosso agir. Que isso é o principal, é agir conforme a Tua palavra nos diz como devemos agir. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Quando nós falamos do amor de Deus, é algo que muitas vezes não cabe na nossa cabeça. Quando falamos de Deus, falamos de algo que não cabe na nossa cabeça, é algo que o ser humano não consegue compreender e entender o quão grande é o amor de Deus para a nossa vida. Nós muitas vezes cantamos as músicas que nós cantamos anteriormente, Ele nos amou, tem tantos outros hinos que falam do amor de Deus, e muitas vezes nós cantamos ela de boca para fora, porque nós não conseguimos compreender quão grande foi o amor de Deus, e quão grande é o amor de Deus. E às vezes nós deixamos os problemas nos atingir, e acabamos questionando a Deus: será que o Senhor me ama de fato? Quem já se perguntou? Eu já perguntei: será que Deus me ama de verdade? Será que, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade, por essa luta? Se Deus me ama, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu perdi o meu ente querido? Mas se Deus me ama, por que deixou tal pessoa ir embora? Porque se Deus me ama, por que deixou meu namorado terminar comigo? Meu marido me trair? Meu filho não me obedecer? Se Deus me ama, por que tudo isso acontece na minha vida? Será que Deus nos ama assim como eu sou? Às vezes nos perguntamos. Eu sou tão cheio de pecado. Nós somos tão podre, sabe? Cheio de coisa ruim em nossa vida. Fazemos coisas erradas todo dia. Será que mesmo eu sendo da forma que eu sou, Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo com o passado que eu vivi? Com tudo aquilo que eu fiz no passado, eu me converti hoje, mas será que Deus me ama com tudo aquele passado sujo que eu vivi? Eu fiz tanta coisa errada, será que mesmo assim Deus me ama? E assim, nós questionamos Deus muitas vezes, ou questionamos as pessoas: será que Deus me ama? Ou chegamos no pastor: será que Deus me ama porque eu fiz isso, aquilo? Amado, existe uma coisa em Deus, que a primeira coisa que nós temos que entender, é que o amor de Deus é imutável, o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda para com você. Independente daquilo que você faça, independente daquilo que você fez, o amor de Deus não muda, amados, para com a tua vida. O amor de Deus é igual para você, sempre.
Desde quando você nasceu até o dia de hoje, o amor de Deus é o mesmo para você. Da mesma maneira. E eu acho interessante que muitas vezes na nossa vida nós colocamos, na nossa vida, o nosso amor é diferente. Né? Por exemplo, nós colocamos toda a nossa confiança no amor dos nossos pais. Que é aquilo que, né? Que é o amor mais forte que tem aqui na terra, eu creio que é o amor dos pais para com o filho. E nós colocamos toda a nossa confiança. Mas os pais também são seres humanos e também são propícios a falhar, a errar. E assim entramos em decepção com o pai. Assim, conforme um exemplo claro também de amigos. Eu amo meu amigo tal, mas você ama teu amigo tal, até o ponto de ele não pisar na bola com você. A partir do momento que ele pisar na bola com você, você vai se afastar dele. Porque o nosso amor muda. Não é verdade? Você ama o seu marido, você ama a sua esposa a partir do momento que ela não te trai. Porque a partir do momento que ela te trair, você pode até, eu amo ainda, mas você não vai conseguir mais viver junto. Porque às vezes você perdeu a confiança. Não é verdade? Ou na namorada ou no namorado. A partir de você ama a sua namorada por um tempo, chega um tempo, parece que vamos terminar, que aquilo que eu senti lá no começo acabou. Eu não te amo mais. Tantos casamentos que nós vemos o marido falando para a esposa, ou a esposa para o marido, eu não te amo mais como eu te amava antes, eu não sinto a mesma coisa que antes. E é fato isso. Porque o amor do ser humano muda. O teu amor para com o teu filho hoje está gigante, amanhã não está tanto. Isso que é pai. O amor dos homens, dos seres humanos muda. O amor do ser humano, mas o amor de Deus nunca muda. Ele é imutável. E eu acho interessante que não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o amor de Deus não muda. O que significa isso? Significa que não tem como Deus te amar mais ou te amar menos. Não importa o que você faça, você pode estar aqui no culto todos os dias, adorando a Deus, pode estar todos os dias. O amor de Deus para com você é o mesmo com aquele que não está adorando a Deus. O amor de Deus é imutável, amor, amados. É grande demais, é algo que não cabe na nossa cabeça. Nós não conseguimos compreender, porque nós somos tão falhos, tão pecadores. Nós fizemos tantas coisas erradas, nosso amor se esfria. Né? Nosso amor para com Deus é assim: hoje eu estou no fogo, hoje eu estou no manto, hoje eu vou naquela igreja, eu vou fazer o céu se abrir, a terra vai rachar, de tanto amor que você sente por Deus, eu estou fervoroso, vou buscar Deus de todo o meu coração. E isso são coisas que acontecem na nossa vida. Eu creio que aconteceu com todos aqui. Aquele momento em que você está tão apaixonado por Cristo, que você quer saber de orar, você só quer saber de ler a Bíblia, você só quer ouvir pregação, você só quer ouvir louvores, de tão apaixonado que você está por Deus. Mas chega um momento na nossa vida que esse amor se esfria. Não é verdade? Chega um momento em que você vai começar a ler a Bíblia, começa a doer a cabeça, começa a dar sono, começa a aparecer tantos problemas, e você está lendo a Bíblia, você não consegue focar em Deus. Você vai orar, aquela oração que você fazia de 30 minutos, você não consegue mais orar nem 5, porque aquele amor se esfriou, não é tão mais fervoroso que nem você tinha antes. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus não muda. Você está fervoroso, amando a Deus, Deus está te amando. Você está fraco na fé, tropeçando, caindo, falhando com Ele, Deus te ama da mesma forma. O amor de Deus não muda. Grave isso na nossa cabeça. Não interessa o que você faça. Ele morreu na cruz por todos. Jesus morreu na cruz por todos. Pelo pedófilo, pelo estrupador, por todos. Independente do crime que as pessoas cometam, Deus morreu por todos. Não depende, o amor de Deus não tem como você condicionar. Não, Deus não fala para você: eu te amo se você me obedecer. Se você me obedecer, eu te amo. Não. Deus morreu na cruz por todos. Independente do que você fez, independente do que você vai fazer, independente do que você está pensando nesse momento, amado. Às vezes não é bem assim. Não, é assim. Eu aprendi assim, que o amor de Deus é tão grande, tão tremendo, que ela não tem como mudar. É impossível mudar. Porque a palavra de Deus nos diz, fala que Deus é amor. Deus é amor. Ele não vai mudar. E o que eu acho interessante que, além de o amor de Deus não mudar, tem uma coisa que Deus também não muda. Nada muda a atitude de Deus em relação a você. Sabe, amados, às vezes nós pegamos Deus, além de questionar, será que Deus me ama de fato?
porque nós queremos culpar Deus dos problemas da nossa vida, sabe? Nós queremos pegar Deus e culpar, não, essa dificuldade que eu estou passando, Deus, por que você deixou eu passar por isso? Por que você deixou eu passar por essa dificuldade? Por que isso? Por que aquilo? Mas a atitude de Deus não muda. Deus é amor e as atitudes de Deus são atitudes de amor. Tudo que Deus vai fazer para a sua vida é uma forma de amor. Tudo que Deus colocar na sua vida, amados, é uma atitude de amor. Se Deus é amor, não tem como fluir de Deus coisa ruim e coisa boa, coisa do mal e coisa do bem. Não, Deus é bom, Deus vai dar para você coisas boas. Deus não tem como mudar as atitudes de Deus para com a sua vida, independente do que você faça. Independente do que você faça, Deus não muda as suas atitudes. Tudo que Deus quer proporcionar para você é coisas boas. Tudo, sem exceção. Porque muitas vezes nós questionamos Deus das coisas ruins que vêm para a nossa vida. Mas como que Deus vai proporcionar coisa ruim, se nós mesmos declaramos que Deus é bom? Tem como Deus ser duas personalidades? Não tem. Deus não tem duas personalidades. Deus é uma personalidade só. Ele é imutável, ele não muda. Então ele tem uma. Se Deus dá coisa ruim para você, então ele é ruim. Mas Deus não é ruim. Ele te proporciona coisas boas. Tudo que na tua vida, o que você está passando, talvez nós não conseguimos compreender, mas é bom para você. Deus é do bem, Deus é bom, Deus é amor. E um exemplo disso, amados, que eu quero dar para vocês é do exemplo de Jó, né? Não, mas Jó, Deus permitiu, Deus, né? Que muitas vezes questionamos a Deus, e aconteceu tanta coisa ruim com Jó, mas a atitude dele foi de amor. Ah, mas como assim? Amados, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida para que nós possamos nos conhecer, entende? Nos conhecer. E o exemplo de Jó é que o amor de Deus é tão grande para com ele, que na hora que Jesus foi lá, pode pegar tudo. Porque ele conhecia Jó, sabia quem era Jó. Mas só não toca na vida dele, não mata ele. E podemos ver que assim o diabo foi lá, tomou dele tudo que ele tinha. Ao ponto que as pessoas queriam olhar, os amigos de Jó, que eu acho bacana ali, chegaram diante de Jó e queriam falar, você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo porque você fez coisa errada. Alguma coisa errada você fez contra Deus. Rapaz, eu penso assim, Deus é tão bom que Deus nunca vai chegar ao ponto de dar um castigo daquela forma. Se Jó tivesse pecado, ele podia até ele vai colher aquilo que plantou, que é uma lei da semeadura, né? Mas ele passou aquilo porque Deus amava ele. E você vai entender que no final, o que aconteceu com Jó? Ele ganhou tudo em dobro. Atitude de amor, Deus é amor. Talvez se Jó estava se acomodando com aquilo que ele tinha, eu não sei, eu estou imaginando, sabe? Estou imaginando. Ele estava se acomodando, ele falou, meu filho, não se acomoda. Daí deu Satanás aparecer lá, né? Então vai lá, toca. E ele ganha tudo em dobro. Porque Deus é amor. Eu acho engraçado assim que muitas vezes nós colocamos Deus, que Deus vai nos castigar com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu não fiz. Mas também não é bem assim. Podemos ver com Jó aqui, o que aconteceu com os amigos de Jó. Chegaram diante de Jó, você pecou e por isso está sofrendo. Deus está te castigando, Deus está te punindo. Mas eu não consigo imaginar um Deus que faça aquilo que fez com Jó por causa de um erro. Eu não consigo imaginar. Porque Deus é bom. Deus dá atitudes, Ele vai nos ensinar e não nos castigar. A palavra de Deus lá nos diz em Provérbios que aquele que ama o seu filho, disciplina ele, educa ele. Né? Tem provérbio que fala que usa varinha, usa vara no teu filho. Se você ama o teu filho, tem que executar, né? Está escrito isso na Bíblia. Mas Deus também faz dessa forma, mas a varinha já está pronta, mano. Né? Que é a colheita. Que planta se colhe. Deus não vai chegar em você e vai castigar você, vai punir você, vai te surrar. Não vai fazer isso. Deus não vai pôr em você enfermidade, porque não tem como um Deus de amor colocar na vida das pessoas enfermidade. Deus é cura. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, né? Que Deus morreu na cruz para que todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo fosse perdoado, que nós fôssemos curados. Está escrito na palavra de Deus. E Deus é amor. Ele não vai ter atitude de mal para a sua vida, atitude ruim para a sua vida.
Jamais. E eu acho bacana que não tem como Deus fazer o mal sendo Ele bom. Deus é amor. Pensamos que as coisas ruins que acontecem são da vontade de Deus. Isso não é verdade. De Deus não sai o mal, de Deus só sai o amor, de Deus só sai o bem. Sabe? E no final, os amigos de Jó, tentando achar em Jó um pecado que ele cometeu, não conseguiram encontrar nada. Mas no final, o que aconteceu com Jó? Que nem eu disse no início, ganhou tudo em dobro. Porque Deus é amor. E se você está passando por dificuldade hoje, amados, quando você passar por essa dificuldade, vai vir outra. E eu digo para você, não culpe Deus. Deus não tem como plantar na sua vida coisas ruins. Normalmente as coisas ruins que nos acontecem, fomos nós mesmos que plantamos. Deus quer tratar na nossa vida. E a forma de Deus tratar é dessa forma, colhendo aquilo que nós plantamos. Deus não vai chegar em você e vai te punir, vai te castigar, vai pôr doença na sua vida. Porque no Antigo Testamento acontecia isso, né? Mas hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós já temos o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para a gente, mas Deus já vê em nós santidade. Porque o sangue de Jesus está sobre nós. E o sangue de Jesus não é puro? Não é limpo? E se você está coberto de quê? Está coberto do sangue de Cristo. Então quando Deus olha para você, vê pureza. Mas Deus é Pai e nos ama. E a forma de Ele, vamos dizer assim, nos castigar e nos ensinar na nossa vida, é permitindo que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Porque isso é uma atitude de amor. Amém? Outra coisa, né, além de o amor de Deus não muda, nada muda a atitude de Deus em relação a mim. Deus não muda os seus propósitos. Antes, vou ser bem sincero, antes eu cria que os propósitos de Deus tinha como mudar para a nossa vida. Não, Deus tem um propósito para a minha vida, mas se eu não viver conforme a palavra de Deus, eu não vou, Deus vai mudar o propósito de Deus para a minha vida. Não, Deus não muda o propósito. Você não pode, talvez você não usufrua o propósito de Deus, mas Deus não muda o propósito para a sua vida. Deus não muda o propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você, qual que é? Que você tenha uma vida abundante. Isso também está escrito na palavra. Eu não escrevi tudo, porque se for pegar, até conversei com o pastor Arnaldo, eu não vou pegar e ler cada texto. Aqui estão pessoas que conhecem a palavra de Deus. E eu digo para você, a palavra de Deus fala que Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Não está escrito isso na Bíblia? Amém? Então por que nós não vivemos? Por que nós vivemos esse propósito de Deus para a minha vida? Porque eu não tenho uma vida abundante. Amar vida abundante significa, que nem nós, olha o nosso ministério. É porque nós não aceitamos o amor de Deus para a nossa vida. Simples assim. Quando a pessoa fala, aceita Senhor Jesus, aceita. Ele está falando assim, aceita o meu amor. Deus está falando, aceita o amor de Deus. Se nós lermos aqui, no finalzinho, nem poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, quando alguém fala para você, aceita Jesus Cristo, a pessoa está falando para você assim, aceita o amor de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus Cristo. E quando nós aceitamos o amor de Deus e vivemos esse amor, amados, nós vivemos um propósito. E o propósito de Deus para a nossa vida é que nós vivemos uma vida em abundância. Uma vida de gozo, paz, alegria, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à perseguição, em meio às dificuldades. Mesmo assim você vai viver uma vida abundante, porque o amor de Deus está em você. Às vezes nós não conseguimos compreender, tão grande é o amor de Deus, mas é isso. Você quer viver o propósito de Deus, apenas aceita o amor de Deus. Aceite o Jesus Cristo. E viva esse amor, esse propósito. Sabe por que muitas vezes nós viemos para a igreja, nós às vezes não, aceitamos Jesus, mas ainda assim nós temos uma dificuldade em aceitar o amor de Deus em nossa vida, por alguns problemas, e eu enfatizei alguns aqui, que nós não conseguimos viver isso, não conseguimos entender que o amor de Deus é imutável, nós não conseguimos entender que as atitudes de Deus em relação a você não mudam, não conseguimos entender que o propósito de Deus para você também não muda, porque muitas vezes nós nos decepcionamos com os nossos pais, nos decepcionamos com
os nossos amigos, com esposa, marido. E vivemos uma vida de decepção. E como a pessoa próxima de você se decepcionou, aí você pensa que Deus em algum momento da sua vida vai decepcionar você. E você não consegue aceitar o amor dele. Amados, é que nem eu falei, o amor de Deus não muda. Então, aceite. Outro motivo, que muitas vezes não conseguimos sentir o amor de Deus em nossa vida, porque nós fomos rejeitados. Muitas vezes nós somos, além de nós nos decepcionarmos, nós somos rejeitados pelos nossos pais, somos rejeitados por aquele que nós amamos de fato, de todo o nosso coração, pelo marido, esposa, namorado, ou sei lá o que te decepcionou, e essa pessoa te rejeita, e você fica amargurado, e por causa disso você não consegue sentir o amor de Deus. Outro motivo, porque provaram na sua vida a injustiça. Sabe uma coisa que nos impede de sentir o amor de Deus, e é forte isso, é quando nós somos injustiçados. Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou pagando minhas dívidas certas, porque eu estou dando dízimo, a minha vida financeira está uma bagunça, e assim nos sentimos injustiçados. Ou você está fazendo tudo certo, de repente você é demitido, você está lutando para fazer tudo que é correto, de repente acontece tanto problema na sua vida, e você se acha injustiçado, e você não consegue entender o amor de Deus, e não consegue sentir. E outra coisa que engloba tudo, por falta de amor das outras pessoas. Eu estava assistindo, até comentei com o pastor Arnaldo também, eu estava assistindo, esqueci o nome, o 100, da Netflix. É um pessoal que a Terra foi bombardeada com uma bomba nuclear e toda a Terra ficou inabitável. Então eles pegaram e mandaram espaçonave para lá e ficaram num lugar chamado Arca. E essa Arca estava morrendo porque estava acabando o oxigênio. E daí mandaram 100 pessoas para a Terra, 100 jovens. E uma dessas jovens viveu 16 anos escondida embaixo da casa, tipo assim, no lugar onde eles moravam. Ficava escondido o tempo todo. E ela, uma hora, um problema lá, ela falou, não sei como eu não enlouqueci. Fiquei 16 anos escondida. Daí o outro rapaz, que ela estava meio gamando nele, falou assim, porque você tinha afeto, porque tinha quem te amava. Por isso que você não enlouqueceu. Mesmo 16 anos, isolado, fechado, ela não enlouqueceu porque era amada por alguém, pela sua mãe e pelo seu irmão. E por isso ela enlouqueceu. Sabe, mas hoje na nossa vida, nós podemos viver sem ninguém nos amando. Sem ninguém. Mas se você tem a convicção que Deus te ama, amado, você não vai enlouquecer, você não vai se decepcionar, você não vai ser rejeitado por Deus, você não vai ser injustiçado por Deus, porque Deus te ama. Entende? O amor de Deus é muito grande, amados. E outra situação que nos faz não sentir o amor de Deus em nossa vida é por causa da situação do passado. Isso, o passado engloba tudo isso que eu falei, sabe? A situação do passado nos faz, se nós tem um ditado que fala, coloca um ponto final nesse passado, não tem? Coloca um ponto final nisso aí, acabou já. Amados, vou falar uma realidade para vocês, o passado não pode ter ponto final, o passado tem que ser resolvido. O passado tem que ser solucionado, não coloca um ponto final, porque quando nós colocamos um ponto final, nós sempre vamos carregar esse passado na nossa vida. O passado tem que ser resolvido. Por que ela precisa ser resolvida? O passado precisa ser resolvido, o passado precisa ser curado, para quê? Para que vocês não firam outras pessoas. Para que assim você possa não ferir e sim transmitir o amor de Deus. E poder dizer, não, eu vivi assim, eu briguei com meu pai, discuti com ele. Mas quando eu conheci Jesus, o amor de Deus morou dentro de mim. E eu pude perdoar o meu pai, eu pude perdoar minha mãe, eu pude perdoar meu esposo, minha esposa. Eu pude perdoar o meu filho por tudo que eu fiz de errado. Porque o amor de Deus habita em mim. E eu entendi que não importa o que eu faço, Ele vai me amar. E eu tenho que transmitir esse amor para as outras pessoas. Porque se Deus mora em mim, Deus vive em mim, e onde eu for, Deus vai. Onde eu for, esse amor vai. Amém? O passado de ninguém. Outra coisa que eu acho interessante, que nós colocamos desculpas. Hoje eu sou dessa forma, porque eu vivi isso no passado. Não, eu sou desse jeito,
rabugento, porque no meu passado eu fui isso, assado, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, o passado não determina o seu futuro. O passado não pode determinar quem você é hoje. Se determina o que você é hoje, mude. E coloque na sua cabeça, não é porque eu vivi isso no passado que eu tenho que ser assim hoje. Não aceite. Porque Deus quer tratar o teu passado, Deus quer curar. Deus é amor, Deus quer fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Deus, na verdade, quer fazer, não, Deus já fez. Toda atitude de amor, Deus já fez. Sabe, muitas vezes, que nem eu estou falando no início, questionamos Deus por tudo que nós estamos passando. Mas, amados, tudo que nós tínhamos, tudo que nesse tempo eu falei do filho pródigo, Deus já nos deu tudo. Nós sempre lembramos do filho pródigo, aquele que foi lá e comeu, né, a comida dos porcos, depois voltou arrependido, e esquecemos do outro filho que ficou lá. Daí esse outro filho que ficou lá, ele falou, pai, como que você pode fazer isso? Esse filho pegou a herança, torrou todo o dinheiro e tal. Aí agora o senhor pega e dá para ele tudo esse churrasco, essa festa para ele. E o senhor nunca me deu nada para eu partilhar com os meus amigos. Mas sabe o que o pai do filho pródigo falou? Filho, tudo que é meu é teu. É só você pedir. Nós esquecemos desse outro filho, né, dessa parábola. E hoje nessa noite Deus está falando para você a mesma coisa, amada, é só pedir. Peça para Ele, tua situação está difícil, Deus quer tratar a tua vida, Deus quer mudar você, Deus quer mudar essa situação que você está vivendo, Deus não quer que você permaneça nessa situação difícil que você está vivendo, angustiado, deprimido. Deus quer mudar tudo isso aí. Precisamos entender que o amor de Deus é grande, e quando entendermos isso, nossa vida vai ser melhor, porque não precisamos mais mendigar o amor dos outros. Sabe, hoje, nos dias de hoje, o que nós vemos é pessoas que estão mendigando o amor do pai, mendigando o amor do namoradinho, pessoas, você vê assim, cara, quantos casos de pessoas, adolescentes querendo se suicidar porque o namorado ou a namorada terminou, e aí eu vou me matar agora. Isso é mendigar amor. Sabe, é pais mendigando o amor do filho, mendigando o amor do esposo, da esposa, e fica mendigando, me ama, me ama, me ama, e tem uma pessoa chamada Deus, chamado Jesus Cristo, que quer te dar todo esse amor e nós não aceitamos. Enquanto o amor das pessoas é condicionado, o amor de Deus é incondicional, não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, não importa o que aconteça no passado, Deus nos ama. É Ele que coloca você no lugar de paz, alegria, é Ele que te torna completo, sem depender das pessoas, mas somente dEle. As pessoas podem passar por lutas, dificuldades, passando por tempestade na sua vida, e as pessoas vão te perguntar por que você está feliz. Você pode estar passando por, que nem eu falei antes, você tem uma vida abundante em meio à tribulação, você tem uma vida abundante em meio à dificuldade, você tem uma vida abundante em meio a esse coronavírus. Nós vivemos plenos diante de Deus. E é interessante as pessoas olhar para a gente e perguntar, mas você está em paz com todo esse problema que está acontecendo? Do corona e de financeiro, econômico, todas essas coisas, isso aí vai explodir de um jeito, você vai ver o problema que vai dar. Aí você consegue viver em paz com isso? As pessoas me perguntam, eu falei, eu consigo, porque não depende de mim. Não depende de mim, depende apenas de Deus. O amor dele por mim. Aí nós queremos colocar a culpa, esse coronavírus é culpado a Deus, porque Deus permitiu isso. Amados, é que nem a morte. Muitas vezes nós questionamos, porque Deus me ama, se Deus me amasse, por que permitiu que fulano morresse? Aí nós temos que voltar lá em Gênesis, né? Foi escolhido o pecado. O que nos mata hoje é o pecado. Então, amado, nunca culpe Deus, porque Deus é amor, amém? E eu acho outro tema aqui, rapidinho. Cadê? Quem nos separar do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Se Cristo estiver com a gente, amados, sempre seremos vencedores. Não importa a dificuldade que você passe, nós somos sempre vencedores. O vitorioso é aquele que, desde o início, sabe que o fim é a vitória. O vitorioso é aquele que passa pelo deserto, mas não morre no deserto. O vitorioso é aquele que, mesmo perdendo uma batalha, sabe que a vitória da guerra é certa. O vitorioso tem a certeza em seu coração que para Deus nada é impossível. Precisamos entender que em Cristo somos mais que vencedores. E se você tem Cristo no teu coração, você nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. E a maior vitória é no fim da vida, quando nós temos a salvação. Amado, no mundo nós podemos ter algumas derrotas, né? Que nem eu li, né? Que o vitorioso é aquele que, mesmo perdendo uma batalha, sabe que a vitória da guerra é certa. Amados, nesse mundo nós podemos perder algumas batalhas, podemos passar por algumas dificuldades, mas como Paulo, olha, eu falo assim, quem escreveu esse texto, cara? Foi Paulo. E Paulo viveu tudo isso, fome, nudez, perseguição, chicoteada, pedrada, ele viveu tudo isso, e mesmo assim, ele não deixou o amor de Deus. Mesmo assim, ele não abandonou Jesus Cristo, mesmo assim, ele continuou vencendo em Deus. Ah, mas se olha assim o passado dele, não, ele terminou sua vida preso, então derrotado. Enganado estamos nós. Que o vitorioso é aquele que vai até o final e pega a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. E que nessa noite você possa entender isso, que o amor de Deus é tão grande, que não importa o que aconteça com você, Ele vai continuar te amando. Não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando. E Deus quer dar para você essa vitória, a vitória final, que é a salvação. Vamos pôr de pé?